questionados sobre por que nos tornamos ateus, eu entendo este questionamento não sendo como eu me tornei ateia, ou porque fulano ou cicrano se tornou ateu. O questionamento vem porque nós, de forma geral, nascidos em um país de base cristã, em uma geração que respeita a geração de nossos pais, onde, obrigatoriamente, uma criança deve ser batizada e a religião é praticamente obrigatória, porque é um absurdo não crer em algo, não ter uma doutrina. Então, como hoje nos tornamos ateus? Por que nos tornamos ateus? Eu acredito que o princípio de se tornar ateu é se questionar. O ateísmo nasce a partir das interrogações que vamos encontrando em nossas vidas. É muito fácil atribuir uma coisa a Deus, a um Criador que fez tudo de forma perfeita. Certo, se atribui tudo a Ele e ponto. Você não tem mais questionamento nenhum em tua vida, porque já está tudo explicado, tudo foi Ele. Então, a partir do momento em que eu não me conformo mais com essa resposta, e a partir de que me dou o trabalho de pensar, vão surgindo perguntas se realmente existe um Deus. Por que determinadas coisas acontecem ou outras coisas deixam de acontecer? Então, esses questionamentos começam a surgir e, a partir deles, a gente começa a buscar respostas que estavam aí o tempo todo diante de nós. A própria Bíblia, quem é conhecedor, não tem como negar que ela foi escrita anos e anos após Cristo. Foi modificada várias vezes. Há muita contradição, há muita coisa que quando ensinam a gente, dizem, olha, isso aqui você tem que interpretar. E outras, temos que seguir ao pé da letra, literalmente. Tudo isso é muito sugestivo e leva a questionamentos. A partir do momento que você começa a se perguntar, começa a buscar respostas. Se você procurar culturas anteriores à cultura romana, a egípcia, a nórdica, você vai saber da existência de outros deuses e de outros profetas. Se você se fizer uma pergunta simples, o cristianismo é a religião salvadora? Você vai encontrar uma comunidade imensa de muçulmanos te dizendo que não, que quem salva é o Islã. Então, são muitas contradições. E se questionando, você começa a ver as coisas de outro ângulo. E talvez aquilo que sempre te foi imposto como certo, talvez não seja o certo. Por que é o certo? Porque alguém falou? E se eu falar que o céu é marrom, ele vai ser marrom só porque eu falei? Não, ele continua sendo azul, ou branco, ou transparente. Nós fomos educados e ensinados a nunca questionar aquilo que nos ensinam como certo. Quando seu pai ou sua mãe te diz que aquilo é correto, você não pode perguntar o porquê. É como uma afronta, um desrespeito. E isso vai servindo de base para tudo na vida. Nossa cultura, a nossa formação, a formação de nosso caráter, nossa pessoa. Quem somos é moldado desta forma, a sempre obedecer e sempre acreditar naquilo que nos foi imposto como correto e nunca questionar. Porque o questionamento traz consequências. E dependendo do questionamento, as consequências são muito sérias, que não são convenientes para as instituições religiosas, para o Estado, para o governo. Isto serve para tudo, até política. A partir do momento que você questiona, você se liberta. O questionamento é a chave. Então, por que nos tornamos ateus? Nos tornamos ateus porque saímos desta condição de aceitadores, desta condição passiva de receber tudo aquilo que nos é dito e buscamos respostas concretas e corretas às muitas perguntas que porventura possam surgir em nossas mentes. Não nos tornamos ateus simplesmente por não acreditar na Bíblia, porque podemos não acreditar na Bíblia, mas podemos acreditar no Alcorão e entre outros. Podemos não ser cristãos, podemos seguir outra religião, podemos não adorar a Cristo e a este Deus neste formato, como nós conhecemos,
Podemos adorar a outra entidade em outro formato, mas não. Escolhemos não adorar nenhuma entidade, não seguir nenhum livro sagrado, porque a partir do momento que nos questionamos, com base em nossas conclusões, começamos a entender que muitas coisas não são coerentes, não casam, não encaixam, não tem sentido. Então, eu acredito que basicamente o que leva alguém a se tornar ateu é começar a pensar por conta própria, é deixar de lado tudo que me foi dito, tudo aquilo que me foi ensinado, deixar de lado e começar a aprender do zero, com o meu conhecimento, com a minha capacidade de buscar respostas e a minha capacidade de ter as minhas próprias conclusões. Todos nós nascemos céticos e neutros e, infelizmente, somos ensinados a sermos religiosos. Diria que somos coagidos a acreditar no Deus que nossos pais acreditam. Então, na verdade, não é porque nos tornamos ateus, é como e por que saímos da religião de volta ao ateísmo ou ceticismo. Sem dúvidas, a peça mais importante deste processo é a curiosidade. E a segunda mais importante é o ceticismo. As respostas insatisfatórias dos religiosos, as dúvidas dos curiosos, minam a fé de qualquer um. Quando a curiosidade continua diante destas respostas, é aqui onde entra o ceticismo, de não se contentar com respostas dogmáticas. A pessoa começa a perceber as contradições daquela religião, os segredos sujos dos sacerdotes e das instituições. Passa a ter um olhar mais crítico. Aí é a questão de tempo para questionar a própria existência de Deus e chegar à posição cética ou à conclusão de sua inexistência. Curta, comente e compartilhe. E me acompanhe também nas redes sociais.